e amados de meu Pai, que Deus abençoe a todos com a meditação na sua santa palavra e que, enquanto você ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus, que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento de forma tal que você compreenda perfeitamente o que ele falou. Porque uma vez você compreendendo, você compreendendo a palavra dele, entendendo a palavra dele, que é a verdade, então você vai conhecer essa verdade que é Jesus, o nosso Senhor. E é óbvio que quando você conhece Jesus, ele lhe dá o Espírito Santo, o Espírito dele. E aí, finalmente, você chega ao Monte Sião. Isso mesmo, nós temos falado sobre o Monte Sião e quero falar mais um pouquinho hoje. Quando o texto sagrado diz que chegastes ao Monte Sião, é a cidade do Deus vivo. Quer dizer, mas chegastes ao Monte Sião, é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O Monte Sião representa o Monte celestial, a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. E aos milhares, aos muitos milhares de anjos, diz o texto aqui, são os anjos celestiais, a universal assembleia, quer dizer, a igreja dos primogênitos, é a universal assembleia, não se está falando aqui que é a igreja universal do reino de Deus, não. Nós fazemos parte dessa igreja dos primogênitos, mas nós não somos a assembleia constituída dos primogênitos, não. Mas muitos que chegaram ao Monte Sião, obviamente, chegaram para conhecer os primogênitos, os demais primogênitos, como aqueles que chegam ao Monte Sião. E bacana que diz assim, a igreja dos primogênitos que estão inscritos dos céus. O novo nome que Deus dá para cada pessoa que nasce da água e do Espírito Santo, pessoas nascidas de Deus, nascidas do Espírito Santo. Então elas recebem um novo nome. Elas não conhecem o seu nome novo. Elas só vão conhecê-lo quando chegar lá, porque está registrado no livro da vida. São os primogênitos de Deus. Então, fala de Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Nós tivemos a aliança lá no Monte Sinai, o monte que pegou fogo, pegava fogo. Quando Deus falava, o povo de Israel não queria nem ouvir, porque era pavoroso. A voz dele era pavorosa. Até o próprio Moisés ficou assustado e temente e temeroso com respeito à voz de Deus. Então eles pediram para ele não falar, mas falar com Moisés, através de Moisés para com eles, por conta do quão temível era a voz do Altíssimo. Então ele fala aqui, nesse versículo, no capítulo de Hebreus 12, versículos 22 a 24, ele fala do Monte Sião, um monte que reflete, que estampa a imagem do reino dos céus. Você depois lê
você vai entender com certeza. Mas eu queria que você soubesse que, enquanto a pessoa não chegar no Monte Sião, ela não conhece a Deus, ela não é primogênita de Deus. Ela só chega no Monte Sião quando ela nasce da água e do Espírito Santo. Por exemplo, Nicodemos era nascido da carne, ele era religioso, sincero, verdadeiro. Mas Jesus disse para ele, olha, o Nicodemos, importa que você nasça de novo, porque ele nasceu da lei que foi dada lá no Monte Sinai. Mas a graça de Deus, o favor imerecido que nós recebemos de Deus, é no Monte Sião, o monte de Deus, o monte do Deus vivo, onde a cidade do Deus vivo vai descer, a cidade celestial. Agora, o que eu queria que você soubesse, que é uma coisa assim extraordinária, nós estávamos meditando nesse texto, é com respeito ao que diz o salmista, lá no Salmo 132, ele diz assim, preste atenção, por favor, porque o Senhor escolheu a Sião, o Monte Sião, não o Monte Sinai. Ele escolheu o Monte Sião. O que aconteceu no Monte Sião? Duas coisas extremamente importantes. Primeiro, Abraão levou o seu filho Isaque lá no Monte Moriá, que é o Monte Sião, para sacrificá-lo. E Deus jurou, Deus não precisava jurar, mas ele jurou por si próprio que iria abençoar Abraão. E quem abençoa Abraão é abençoado. Quem amaldiçoa Abraão é amaldiçoado também. Amaldiçoa a si próprio. Então Deus escolheu a Sião. A Sião. E a outra coisa que aconteceu no Monte Sião foi a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele morreu lá. Ele foi sacrificado lá, naquele monte. E aí, quer dizer, ele fez aliança com aqueles, ele faz aliança, casamento, pacto com aqueles que o aceitam como único Senhor e Salvador. Então, o Monte Sião representa o monte onde Abraão foi sacrificar o seu filho, e também representa o local onde Jesus foi crucificado. Agora, eu queria que você entendesse a importância desse monte, Monte Sião, porque diz o texto, o Senhor escolheu a Sião, o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo, este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Pode depois de conferir lá em Salmo 132, versículo 13 e 14. Eu vou deixar aqui registrado. Mas que coisa maravilhosa. O Senhor diz, eu escolhi a Sião, desejou-a para a sua habitação. Quer dizer, esse monte foi reservado para dois acontecimentos extremamente importantes. Primeiro, o pacto que Abraão fez com Deus e Deus com ele, ali no Monte Sião. Depois, a morte do filho dele, Jesus, ele que deu a vida por aqueles que também entregam suas vidas para ele. Então, é o Monte Sião. Então, o Monte Sião foi o lugar que Deus escolheu. Para quê? Ele desejou o Monte Sião para a sua
habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Muito forte isso. Você sabe, quando a pessoa está já na reta final da sua vida aqui na Terra, normalmente ela escolhe um lugar para morar, para viver, para passar os seus últimos dias. Um lugar sossegado, tranquilo. E Deus escolheu justamente o Monte Sião. Ele diz mais, eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Aqui é Jesus que está falando. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Isaías 8:18. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra. Assentei uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apressa. Quem crê não se apressa. Esse é um ensinamento extremamente glorioso. Se a gente crê, não se apressa. Deixa que o tempo de Deus vai acontecer e vai trazer alegria. Mas vai ser o momento em que estaremos juntos, a igreja do nosso Senhor Jesus, lá no Monte Sinai, porque no Monte Sinai não, no Monte Sião, porque a própria Jerusalém vai descer do céu, a cidade vai descer do céu sobre este lugar, o Monte Sião, conforme está escrito lá em Hebreus 12:22, quando fala: mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Não é a Jerusalém de hoje, mas a Jerusalém celestial do céu, que vem do céu. E aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Quer dizer, a igreja dos primogênitos vai se estabelecer no Monte Sião. E é lá que Deus vai descansar. É o que ele diz aqui no Salmo 132. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. E amiga e amigo, nós vamos nesse monte, o Monte Sião. Nós vamos orar, nós vamos clamar por todas as pessoas que querem fazer parte deste grande exército dos primogênitos que vai se reunir ali no Monte Sião, juntamente com o Senhor, o Deus Pai, com o Deus Filho, na unção do Espírito Santo. Todos estaremos ali um dia e permanentemente por toda a vida. Então, eu queria que você colocasse a sua cabeça, o Monte Sião só vai ser colocado, as pessoas que vão participar dele são apenas os primogênitos de Deus, aqueles que nasceram de Deus, nasceram da água e do Espírito Santo, conforme Jesus fala, né? Quem não nascer da água e do Espírito não é filho de Deus. Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito Santo. Quem nasce da água
ou quem nasce do Espírito, melhor dizendo, é espírito, é espiritual. E quem nasce da carne é carnal. Então, quem nasceu lá do Monte Sinai, é carnal. Mas quem nasce do Monte Sião é espiritual, está cheio do Espírito Santo. Então, nessa campanha do Monte Sião, nós estaremos lutando para que todos tenham o Espírito Santo, para que todos possam estar ali reunidos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e todos os primogênitos de Deus, bem como os anjos celestiais e os espíritos dos santos, daqueles que foram justos, que viveram na fé e pela fé no Deus que nunca viram, mas creram nele. Então, nós teremos ali uma reunião toda especial quando isso acontecer em breve, quando o nosso Senhor Jesus vier para buscar a sua igreja, e todos estaremos ali. Eu queria que você meditasse nesse texto, nesses textos, eu vou deixá-los aqui, para que você refletisse, mas com carinho, pensasse, raciocinasse, avaliasse aquilo que você vai estar lendo, para que você venha entender. O Espírito Santo vai falar com você, ele vai fazê-lo entender. Porque lá em Hebreus capítulo 12, nós temos aqui no versículo 22 e 24 até 24, uma descrição celestial ali no Monte Sião. Você vai entender melhor, tá bom? Lendo, pensando, perguntando para Deus: ó, Senhor, eu não estou entendendo isso aqui, me diga, me explica isso aqui que eu não entendi. E Ele vai explicar, Ele vai ter o maior prazer em ensinar você pessoalmente o que significa o Monte Sião. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.